Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta quinta-feira, para juntos estarmos rezando, meditando o sagrado texto do Evangelho desse dia. Deixemos que a palavra de Deus possa nos libertar, possa nos animar e possa clarear ainda mais este novo dia, esta nova manhã que com tanto zelo Deus nos preparou. Por isso, deixe que a luz de Deus penetre o teu ser. E assim, a luz de Deus possa clarear aquilo que ainda possa estar escuro, obscuro. A beleza de Deus encandece sempre mais a nossa vida, o nosso ser. Por isso, que a luz de Deus possa brilhar esta nossa manhã, todo o nosso dia. Hoje o Evangelho que nos é dado é Lucas, capítulo 17, versículos 20 ao 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre nós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse capítulo 17 de Lucas é conhecido como o pequeno Apocalipse de São Lucas, onde Lucas usa algumas pequenas máximas para falar do reino de Deus, da escatologia, da vinda do Filho de Deus. E aqui, a primeira parte do texto, Jesus responde aos fariseus. Os fariseus que perguntam a Jesus o reino de Deus, quando deverá vir o reino de Deus, qual era o momento em que este deveria chegar. E Jesus responde: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus estava dizendo, em outras palavras: abra os olhos, aqui está o reino de Deus, olhem para mim e vejam o reino de Deus. A inteligência dos fariseus não os fazia ver Jesus. A inteligência meramente humana e hipócrita dos fariseus não faz com que eles deixem que o reino de Deus, que é o próprio Jesus, adentre o coração deles. Por isso, para eles, Jesus não o representa, o reino de Deus. Por isso, vive simplesmente cego e não permite que a beleza de Deus os alcance. Perdem a oportunidade de deixar o reino de Deus os transformar, de deixar o reino de Deus penetrar no coração deles, porque a visão racionalista não permite que o bom Deus, o reino de Deus, seja reconhecido e automaticamente acolhido por eles. Depois, a segunda parte do texto, Jesus se dirige agora aos discípulos, mas segue a mesma linha. E aqui, Jesus, portanto, repete, dizendo ainda sobre o reino de Deus: dias virão
em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui, e não podereis, pois como o relâmpago brilha de um lado do outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Jesus aproveita na catequese que dá aos seus discípulos para dizer que é tempo de acolher o reino de Deus. É tempo de viver os ensinamentos, as maravilhas que ele a sua presença os proporciona. Jesus diz então: aproveitem agora, pois o reino de Deus está aqui. Dias virão, e aqui ele aproveita para falar da sua volta ao Pai, da sua paixão e morte. Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. E aí termina Jesus dizendo aquilo que vai acontecer com ele em Jerusalém. Ele deverá sofrer muito, ser rejeitado por esta geração. Essa mesma geração que não o reconhece, que não o acolhe, é a mesma geração que vai o condenar à cruz. Amados irmãos e irmãs, é tempo de acolher Jesus. É tempo de deixar com que o Filho de Deus, o reino de Deus, transforme, acesse, habite o nosso coração e a nossa vida. Deixemos e peçamos a Deus neste dia: dai-me, Senhor, a graça de abrir o meu coração para que o teu reino habite agora no meu coração. O reino de Deus não é uma realidade espetaculosa ou uma realidade que ainda há de vir. É uma realidade que já está aqui. É uma realidade que somos chamados a acolher e deixar por ela ser conduzidos. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu